Hoje, o nosso assunto na entrevista sobre direito previdenciário é os benefícios por incapacidade. São os benefícios por incapacidade. A gente vai conversar agora ao vivo com a doutora Vera Marcotti, advogada especialista em direito previdenciário, para falar sobre esse assunto. Primeiro, boa noite, doutora Vera. Boa noite. Doutora, a gente já começa com a pergunta enviada aqui de dúvida da Lourdes Aparecida de Monte Verde. Ela pergunta: aposentadoria por invalidez também é devida ao trabalhador rural ou somente àquele que contribui para o INSS, doutora Vera? Não, mesmo com a reforma da Previdência, a emenda à Constituição 103 de 2019 foi mantidos os benefícios por incapacidade para o trabalhador rural, o segurado especial, né? Desde que ele prove aí os últimos 12 meses de carência, ou seja, tem que provar que ele é segurado da Previdência, ter documentos que prove o efetivo trabalho na lavoura. Então, não é só para quem contribui, não. É para o meieiro, para o parceiro, arrendatário, aquele que tem um pedaço de chão, que realmente planta morango, milho, né? Conforme a sua região aí de trabalho, ele tem direito, sim, provando os últimos 12 meses que a gente fala que é os últimos 12 meses da carência, salvo se for acidente de trabalho. Aí não independe, se é um mês, 2 meses de prova, independe. Já emendando aqui a pergunta do André Luiz Cotrim, aqui no Facebook, na nossa transmissão ao vivo no Facebook, ele quer saber se poderia aposentar sobre auxílio-doença só funcionário da roça que tem problema de coração e tem uma carta do médico que fala a respeito disso. Ele pode aposentar a respeito dessa situação? Olha, todo benefício por incapacidade depende, primeiro, provar a qualidade de segurado. O que é a qualidade de segurado? Se ele realmente ele é segurado da Previdência. Como que nós provamos se tem qualidade de segurado? Nossa, para rural e mais laudos, atestados. Fala com ela aí que deu problema na transmissão para ela repetir Ô, novamente. doutora, por favor, repete essa resposta aí para o André Luiz, porque picou o nosso contato aí via Skype, a Deu uma situação do paradinha. André. Então, assim, tem direito sim, tá? Só que ele tem que fazer a prova que ele realmente trabalha na lavoura, com documentos, tá? Ou seja, meieiro, parceiro, tá? Junto à Previdência. E com documentos médicos, laudos, atestados médicos, exames, né? Tem direito sim. Aí já emendando a pergunta, então, da Jussara de Toledo, ela pergunta se o trabalhador rural, para conseguir o auxílio-doença, precisa passar por perícia médica também. Sim, porque a perícia médica é que vai atestar, mas para o segurado especial, a pessoa da roça, que trabalha na roça, para ela chegar ao, à perícia, ela tem que fazer a comprovação do efetivo trabalho na lavoura, certo? Com notas, com contratos, escrituras. Aí sim nós vamos para a perícia médica. Tem que passar, sim. A pergunta aqui é a respeito sobre os documentos necessários para solicitar o auxílio-doença. A pessoa diz que trabalha na roça com os pais, não veio o nome dela, mas ela é solteira, e quais documentos ela precisa comprovar para pedir o auxílio junto ao INSS? O auxílio-doença, Veja né? bem, veja bem, sendo solteira, ela continua pertencendo ao grupo familiar. Ela tem direito? Sim, mas só pertencer ao grupo familiar, o pai ser agricultor, não basta. Ela tem que comprovar que ela também trabalha na roça. Ela vai ter direito desde que ela tenha documentos como trabalhadora rural, como agricultora. Eu sempre falo,
né, que as pessoas elas trabalham lá com os pais e toda a documentação fica no nome dos pais. Aí, na hora da comprovação, fica muito complicado. Então, precisa ter notas fiscais. Se ela faz uma plantação, ela pode fazer um contrato de arrendamento com o pai. Ela precisa provar que ela realmente trabalha na roça. Tá? Mas direito tem, desde que faça essa prova documental. Doutora Ana Maria está perguntando aqui no Facebook, ela quer saber quanto tempo é necessário de trabalho para aposentar. Provavelmente está citando da zona rural, do trabalhador da aposentadoria rural, que é o que a gente está mencionando aqui. Falando. Veja bem, com a reforma da Constituição, a idade do rural não houve na reforma, nessa emenda da Constituição, desculpa, a emenda 103 de 2019, não houve a mudança de idade para o rural. A mulher continua aposentando com 55 anos, o homem com 65, provando o efetivo trabalho por 180 meses, ou seja, 15 anos. Entendi. E mais uma pergunta aqui para encerrar, doutora Vera Marcotti, direito previdenciário. A gente está falando hoje mais especificamente dos benefícios por invalidez. Tem a pergunta aqui de senadora Amaral, Jarlene, querendo saber se tem aposentadoria por invalidez suspensa no pente fino do INSS e se podem tentar reaver o benefício. Veja bem, esse foi um assunto hoje que surgiu aí muitas perguntas pelo meu direct, pelo Facebook, a respeito, muitos clientes me perguntando pelo WhatsApp, porque realmente o governo está anunciando aí um novo pente fino, não só para os benefícios por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença, mudou só o nome, mas continua a mesma coisa. E também ou aposentadoria permanente, por invalidez ou por incapacidade, como queira. Vai haver um novo pente fino, sim, todo mundo vai passar por novas perícias, mas não só o trabalhador rural, é todos os segurados que estão recebendo ou auxílio por incapacidade temporária ou aposentadoria permanente por invalidez vai passar pelo pente fino, tanto urbano quanto ao rural. Mas, assim, até agora nós não temos a portaria ainda, que o governo deve estar publicando aí, e assim, quando a gente tiver, a gente volta para dar mais informações. Doutora Vera, é muito assunto mesmo, está chegando mais perguntas aqui, mas só para dar uma pincelada, o Amauri Farias perguntando a respeito de contribuição do Sindicato Rural, isso vale como uma comprovação de vínculo rural, trabalhador rural também, doutora Então, Vera? ela não vale como comprovação, ela serve como início de prova, como eu disse. No início de 2019, através de uma medida provisória, em janeiro, mais precisamente, o governo federal tirou a exigência da declaração do sindicato. Então, a declaração do sindicato rural, ela não tem mais validade nem para aposentadoria, para requerer aposentadoria rural, e nem mesmo para benefícios. Foi criada a autodeclaração. Se ele tem uma carteirinha rural, se ele tem algum documento, serve como início de prova. Mas, assim, não consta do ofício 46 que está valendo hoje para a aposentadoria e para os benefícios rurais. Maravilha! Muito obrigado, doutora Vera Marcotti, advogada especialista em direito previdenciário, tirando as dúvidas a respeito aí dos assuntos aqui no Mando News. Depois a senhora volta, porque tem mais dúvidas, sempre chegando perguntas a respeito de direito previdenciário, doutora Vera. Muito obrigada pelo convite e estou à disposição. Boa noite. Boa noite.